De acordo com a narrativa do gnosticismo primitivo, a tradição judaica e o cristianismo etíope, Enoque é o nome dado a um dos profetas bíblicos mais peculiares e misteriosos das Escrituras. Nasceu, segundo os escritos judeus, na 7ª geração depois de Adão, sendo filho de Jared e pai de Matusalém. A tradição escrita hebraica, denominada Tanakh, que é o Antigo Testamento, Antiga Aliança, relata em Gênesis capítulo 5, versos 22 a 24, que Enoque teria sido tomado pelo Criador para que não experimentasse a morte e na certa fosse poupado da ira do dilúvio. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Iahua mais 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou sempre em comunhão com Iahua e um dia desapareceu, porquanto o Criador Iahua o arrebatou. Uma das polêmicas é a dos anjos caídos, que desceram dos céus para ter relações sexuais com mulheres que consideraram atraentes e geraram gigantes, que destruíam a terra. Outra polêmica é que, de acordo com uma passagem, Adão e Eva tiveram filhos negros e Adão era branco, o que indica que Eva era negra. No curso da tradução da Bíblia, muitas histórias recebiam deliberadamente interpretações teológicas mal traduzidas, que não eram consistentes com o texto hebraico original. A história real contada na Bíblia era sobre as atividades de uma raça extraterrestre na Terra. Por exemplo, a história em Gênesis não era originalmente uma história da criação do nada, mas sim sobre a divisão de um local já existente entre aspas, com D pequeno, deuses sumérios mencionados nos textos originais. O contexto original foi alterado para inserir um significado teológico nas histórias que não existem no original. Isso foi conseguido traduzindo mal as palavras e dando a elas significados teológicos que eles não têm no original, a fim de impor uma visão de mundo retrospectiva e interpretação dos textos originais que não existiam no momento em que foram escritos. O livro de Enoque é uma leitura necessária dentro de um contexto antropossociólogo planetário e de uma acesse mística cosmológica. O livro pode ser interpretado para além da teologia, como uma resposta à antiga ordem mundial. O livro é atribuído a Enoque, o bisavô de Noé. É dividido em 5 partes, que lidam com as más ações dos observadores, que são os anjos caídos, e Néfilins, com os terráqueos, os seres humanos no caso. Embora não faça parte do cânon bíblico oficial, foi, no entanto, respeitado pelos primeiros cristãos até ser proibido pela Igreja. No entanto, cópias sobreviveram na Igreja da Etiópia, bem como entre os manuscritos do Mar Morto. Foi sugerido que o livro de Enoque é um relato das atividades dos antigos Anunnaki, que significa aqueles que dos céus vieram, resumidos no relato da Bíblia hebraica, em Gênesis. À primeira vista, o livro de Enoque parece ser um texto estranho e confuso, mas talvez possa ser melhor compreendido se o interpretarmos à luz da história da humanidade, conforme registrado nos textos mesopotâmicos, detalhando as atividades com Anunnaki, combinadas com o contexto histórico mais amplo da Revolução Agrícola ou civilização iniciada na Suméria e seu impacto nos seres humanos no mundo antigo. Nesta abordagem, o livro de Enoque é uma rejeição dos próprios Anunnaki como entidades malignas que corromperam a Terra com a civilização. Alternativamente, é uma rejeição da instituição do reinado divino que baseou sua legitimidade real, ou imaginada na vontade dos Anunnaki sobre os homens. Se os reis foram realmente nomeados pelos Anunnaki, ou se os Anunnaki eram apenas propaganda para reforçar o poder dos reis humanos, é discutível. No entanto, onde quer que esteja a verdade, o livro de Enoque é uma rejeição da ordem mundial introduzida pelos próprios Anunnaki, ou pelos reis em nome dos Anunnaki com a chegada da civilização e da revolução agrícola, a fim de legitimar sua narrativa para a derrubada da ordem dos Anunnaki e seus reis. Os 5 livros de Enoque estabeleceram as origens da ordem mundial dos reis Anunnaki, seu impacto negativo e corrompedor sobre os seres humanos, a resolução e ações do Altíssimo contra os vigias para enfrentar o mal, causando o grande dilúvio e fornecendo um meio pelo qual os justos podem ser salvos do grande dilúvio pelo Filho do Homem, o Messias, ou eleito antes do último julgamento final que virá no futuro, após o restabelecimento da civilização na era após o grande dilúvio.
que é a grande ira ou grande catástrofe. A majestade, poder e conhecimento que Enoque recebeu do Altíssimo, na forma de dados astronômicos precisos, a profecia final e visões sobre as provações e tribulações passadas e futuras do homem, e como a humanidade será finalmente libertada pelo Altíssimo através do Messias, que é o Filho do Homem, e o julgamento final será passado à ordem mundial iníqua e substituída por uma nova era de eterna paz e justiça, na qual os fracos e justos se alegrarão e receberão a recompensa por sua lealdade ao Criador dos céus e da terra. Nesta perspectiva, o livro de Enoque pode ser interpretado como um texto anarquista, revolucionário, radical, prometendo uma nova ordem mundial, que será mais pacífica e satisfatória do que a dos reis Anunnaki e humanos. E aconteceu que, quando os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhe lindas e graciosas filhas. E os anjos, os filhos do céu, as viram e cobiçaram-nas. E disseram um ao outro: Vinde, escolhamos esposas dentre as filhas dos homens, para que nos deem filhos. E Samiasa, que era seu líder, disse-lhes: Receio que realmente não concordes em fazer esta ação, e só eu terei de pagar a penalidade de um grande pecado. E todos responderam a ele e disseram: Vamos todos fazer um juramento. E todos ligamo-nos por imprecações mútuas, não para abandonar esse plano, mas para fazer isso. Depois juntaram todos eles e amarraram-se por imprecações mútuas, e eles estavam em um total de 200, que desceram nos dias de Jared, no cume do Monte Hermon, e os chamaram de Monte Hermon porque juraram e se amarraram por imprecações mútuas. E estes são os nomes de seus líderes: Samiasa, seu líder, Araquibel, Rameel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Danel, Ezequiel, Bararrial, Azael, Armarus, Batarel, Anaé e Zaquel. Estes são os chefes das dezenas. E todos os outros juntos tomaram para si esposas, e cada um escolheu para si uma, e começaram a fazer sexo, e a se contaminar com elas, e ensinaram-lhes encantos e encantamentos, e o corte de raízes, e fizeram elas familiarizadas com plantas. E engravidaram e deram à luz a grandes gigantes, cuja altura era de 3.000 eles, que consumiram todas as aquisições de homens. E quando os homens não podiam mais sustentá-los, os gigantes se voltaram contra eles e devoraram a humanidade. E eles começaram a pecar contra pássaros, bestas, répteis e peixes, e devorar a carne um dos outros, e beber o sangue. Então a terra acusou-os sem lei, e Azazel ensinou aos homens a fazerem espadas, facas, escudos e couraças. E lhes deu a conhecer os metais da terra e a arte de operá-los, pulseiras e ornamentos, o uso de antimônio e o embelezamento das pálpebras, e todos os tipos de pedras caras e todas as tinturas coloridas. E surgiu muita impiedade, e eles cometeram fornicação e foram desviados, tornaram-se corruptos em todos os seus caminhos. Samiasa ensinou encantamentos e estacas de raízes, Armarus e resolução de encantamentos. Baraquial ensinou astrologia, Cocabel as constelações, e Ezequiel o conhecimento das nuvens, Araquiel os sinais da terra, Shamziel os sinais da terra e também os sinais do sol, e Sariel os cursos da lua. E quando os homens pereceram, eles choraram, e seu clamor subiu ao céu. Está claro no livro dos observadores que Enoque atribui a civilização e sua influência corrupta aos anjos que desceram do céu e tiveram filhos com as filhas dos homens, ou seja, os Néfilins. De acordo com Enoque, a era dos Néfilins foi o começo da cultura como a conhecemos hoje nas artes mágicas, cosméticos, escrita, realeza e guerra. Isso é contrário aos ensinamentos dos textos sumérios antigos como Enuma Elish, da Babilônia, e The Epic of Gilgamesh, que retratam as artes da civilização como presentes benevolentes dos Anunnaki que vieram do céu. Portanto, pode-se concluir que o livro dos observadores é uma condenação do projeto Anunnaki na civilização da Terra, que Enoque vê como um projeto sinistro de entidades espirituais rebeldes, não sancionadas pelo Criador. E ele, isto é, o anjo, veio a mim e me cumprimentou com sua voz e me disse: Este é o Filho do Homem que nasceu para a justiça, e a justiça habita sobre ele, e a justiça do chefe dos dias não o abandona. E ele me disse: Ele te proclama paz em nome do mundo vindouro, pois daqui em diante procedeu a paz desde a criação do mundo, e assim será para ti, para todo sempre, e todos andarão nos seus caminhos, porque a justiça nunca o abandona. Com ele estarão suas moradas e com ele sua herança, e não serão separados dele para todo sempre. E assim haverá dias com aquele Filho do Homem,
e os justos terão paz e um caminho reto, em nome do Criador dos Espíritos, para todo sempre. No segundo livro, Enoque explica a destruição da terra no grande dilúvio como um julgamento contra a ordem dos vigias e reis. Os fracos e justos são salvos pelo Filho do Homem para viverem em um lugar especial, no reino do Altíssimo, na presença do Altíssimo com ele, o Filho do Homem, enquanto os caídos, perversos e seus reis serão banidos para um lugar eterno de tormento. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.